Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é os principais erros cometidos pelos departamentos pessoais para os condomínios. Os nossos convidados de hoje são a doutora Pérola Cooperman, advogada trabalhista especializada no segmento condominial. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. E Bruno Paredes, hoje ele é gestor de um departamento pessoal de uma das maiores administradoras do Brasil. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Obrigado pelo convite. Quero lá começar com você. Tem muito erro, né? Que lá na frente esse erro vira um dinheiro muito grande, a gente vai chegar lá. Mas eu queria, para quem está nos assistindo, começar com os principais erros que os departamentos pessoais ou que os próprios síndicos proporcionam para os condomínios e os problemas são grandes. O que você poderia citar para a gente inicialmente? Eu acho que existe um casamento de erros dos síndicos e dos departamentos pessoais de administradoras. A palavra-chave para um departamento pessoal é rotina. E cada vez que tem uma alteração na lei, que uma nova convenção coletiva de trabalho, os departamentos pessoais têm que criar novas rotinas, incluir novas documentações necessárias e tem que se manter atualizado. O problema dos departamentos pessoais passa por um certo comodismo. Admissão, demissão, exame médico periódico e se limita a isso. E sem dizer que existe uma distância entre o que efetivamente acontece dentro dos condomínios, que não tem bola de cristal para os departamentos pessoais saberem, e o que o síndico relata, o que o síndico traz. E sendo que muitas vezes a ponte condomínio DP é o zelador, não é o síndico. Sim. Eu já vou até puxar para o Bruno. Bruno, esse pode ser considerado o principal problema para o departamento pessoal de uma administradora? A falta de informação? A Pérola citou muito bem. Vocês não estão dentro do condomínio, não estão acompanhando. Vocês dependem da informação de terceiros. Muitas vezes do zelador, do gerente predial, quando os tem, né? Tem condomínios que nem isso tem. Ou do síndico. Eu queria que você abordasse esse assunto. Concordo com a senhora. Hoje, a comunicação é o principal erro, talvez, a gente pode citar, né? Porque a gente tem uma gestão, vamos dizer assim, compartilhada. Nós temos as nossas rotinas, como foi comentado, nós temos as nossas rotinas que a gente faz aí os trabalhos desde o recrutamento e seleção até uma demissão, folha de pagamento, benefício, entre outras atividades, mas a comunicação eu vejo como fundamental nesse processo. Por quê? Muita coisa acontece primeiro no condomínio para depois ir para a administradora e a gente fazer o nosso processo. Como exemplo, o acúmulo de função. A gente nem sempre sabe quando ocorre, quando deve receber. Geralmente o zelador ele já tem essa verba fixa em seu pagamento, porém outros funcionários a gente depende de uma informação do condomínio. Pérola, eu não queria falar agora, mas vou acabar falando. Com o E-Social, o atraso da informação também pode ser considerado um erro ou pode ser punido através de uma multa, né? Então não adianta só fazer o certo, tem que fazer o certo, informar que está sendo feito o certo em tempo hábil. Esse tende a ser, talvez, mais um problema para os condomínios? Eu acho que sim. Eu acho que sim por causa do tempo que se leva para as informações chegarem. E elas, às vezes, demoram. As folhas de pagamento, por exemplo, de condomínio são fechadas sempre dia 16. Todo o cartão de ponto de condomínio, ou relatório individual de ponto, que isso é outra coisa que a gente fala mais para frente, ele é do dia 15 ao dia 16. E isso pode gerar um problema. Sim, porque em termos legais tem que ser mês fechado. Tem que ser mês né? fechado. E agora a gente vai estar informando para a justiça de que a gente está fazendo o errado ou não correto. Em tese é isso. Vamos ter que achar algum caminho que corrija isso. Mas isso é tão pesado para as administradoras mudar, é uma coisa muito séria, porque o tempo que leva de pegar a folha de pagamento, trazer, ou aquela informação de férias, as férias nem tanto, porque em geral, na maioria das administradoras, departamento pessoal, é avisada 60 dias antes ou já tem uma escala das férias.
então as férias do lançamento no E-Social não vai ser muito complicado. O problema é a rotina mensal de folha de pagamento. Bruno, para fechar de 1 a 30, tem que ser eletrônico, automaticamente entrando no sistema, senão não há tempo hábil a isso, não? Importante esse gancho, né? Geralmente as folhas são de 16 a 15. Considerando o dia 15 cai no final de semana, na segunda-feira já vai ser 17, 18. Até ter o roteiro, malote para a administradora, não tem como fazer em tempo hábil essa folha de pagamento, considerando de 1 a 30, ou seja, de 1 a 30 do mês para pagamento no 5º dia útil. Nem com ponto eletrônico é possível. Por quê? Fechou dia 30, eu vou começar a fazer os cálculos, apontamento, ajuste do tratamento daquele ponto no dia 1º, vou terminar no dia 2 com as conferências, pontos de controles. Até eu mandar para o cliente o lerite, pagamento, financeiro, que daí já é outro setor dentro da administradora, ou até mesmo quando o síndico faz o pagamento, tu não consegue atender. Pera lá, desculpa te interromper, eu vou fazer agora um pedido de adivinhação da sua parte. Você acha que esse não cumprimento, né, correto de ser de 1 a 30, ele pode acarretar em multa para todo mundo, com um fechamento de 16 a 15, por exemplo? Qual é o seu feeling, né, sobre esse respeito? Vai acarretar muito problema. Eu acho que a legislação, muitas vezes, ela está totalmente distanciada da realidade. Porque você senta num gabinete, você senta em algum lugar e fala, olha, agora é social. Mas a realidade dos condomínios é completamente diversa. Primeiro que o condomínio é uma pessoa jurídica muito estranha. Ele é diferente das outras pessoas jurídicas. E ele envolve, o principal do condomínio é o departamento pessoal, são os empregados. E essa máquina gira diferente de uma máquina de uma empresa. E quem estabeleceu o E-Social dessa forma pensou em empresa. Sim. Em analogia, o mesmo aconteceu com o doméstico, quando teve a implementação. É um problema, aquele empregado doméstico que está 30 anos numa casa, o intervalo para refeição e descanso. Peraí, como é que você vai implementar isso? E o E-Social foi a mesma coisa. Como é que a senhorinha de 80 anos, que tem a empregada doméstica dela há 40 anos, vai entrar no computador, imprimir E-Social? É muito difícil. Você quer acrescentar alguma coisa, Bruno? Sim, voltando ao assunto do ponto, né? Hoje ele é totalmente um processo manual, já que o assunto do dia hoje é questão de erro. O processo de apontamento hoje, na grande maioria das administradoras, por ser ponto manual, ele também é um apontamento manual, que depende de uma pessoa, um analista, para fazer a conferência, lançamento e fazer o encerramento da folha de pagamento. Pessoas erram. Pessoas erram. E quando trabalham num volume grande, erram geralmente mais ainda. Quando se trabalha em escala, a chance é de ter um percentual. Então aí tem um erro que existe, e aí já trago até para o nosso síndico que está nos assistindo, o síndico precisa confirmar essa informação, precisa verificar, a responsabilidade é dele. Ele tem uma administradora, né, que faz o trabalho, mas ele é o responsável pelo condomínio. Então esse pode ser um dos principais erros no apontamento da folha de ponto. A folha de ponto manual, o maior problema dela é o reflexo que tem em ação trabalhista. Aquele famoso horário britânico. O horário britânico já é simulado, que não pode, que não tem condição. É impugnado de ponto. Os cartões de ponto já desconsidera. Então, a implementação do ponto digital, do ponto eletrônico é fundamental. Hoje eu vejo como uma tendência a gente ir para o caminho digital, né? E até pelo E-Social, propriamente, que a gente estava comentando. Sim. Em condomínios, a folha passar a ser digital também. A gente tem em torno, lá na administradora, em torno de 10 condomínios que já estão em fase de piloto, fazendo um trabalho com ponto digital. Então, eu vejo isso num futuro próximo, a gente ter também essa comunicação digital. E hoje você consegue integrar o ponto com o sistema da administradora e o erro da máquina é muito menor do que o erro humano. Então, mais um ponto para a gente passar para o nosso síndico. Eu não tenho dinheiro para investir R$2.000 num cartão num relógio de ponto, nem 200 por mês, talvez que seja alguma coisa assim. Mas aí lá na frente paga 20, 30, 40 mil de uma ação trabalhista, né? É uma ideia muito errada que as pessoas, alguns síndicos que não são familiarizados com RH, que falam, mas o meu condomínio tem menos de 11 empregados, eu não preciso ter... Não, precisa,
Porque no momento de uma ação trabalhista em que a pessoa está pleiteando 10 horas extras diárias, a prova você tem que fazer, você faz ali no ponto, senão você fica dependendo de prova testemunhal. Deixa eu mudar um pouco. Admissão. O que normalmente pode ter de erro ou acontece de erro no processo de admissão dos funcionários? Olha, ontem eu peguei uma ficha de registro de uma administradora que no local de preenchimento dos dados, por exemplo, da data de nascimento do empregado, parece um erro bobo, mas era um processo trabalhista sério e a idade dele era algo muito fundamental. Na ficha de registro estava 2014. Sim. Preencheram absolutamente o descaso, eu acho muito sério. O que você pega lá, Bruno, como que você pode passar para a gente o que pode ocorrer de erro nesse processo de admissão? Eu volto de novo na comunicação, né? Porque geralmente o síndico fala, eu quero contratar um porteiro, mas a informação tem que ser passada de forma clara para a administradora. Por quê? Porque tem um salário, que às vezes está acima da categoria, tem a questão do horário, que vai interferir se vai ter adicional noturno, se não vai, se vai fazer intervalo, mesmo a gente sabendo que o certo é ter um intervalo para a refeição, às vezes não há esse gozo desse intervalo na prática. Então, essas informações, se forem passadas de forma clara para a administradora, a chance de erro ela diminui, né? E agora, com o e-social, a gente vai ter uma vantagem. Com a questão da qualificação cadastral, a gente faz aquela consulta do nome, data de nascimento, pegando o gancho que a senhora colocou também da data de nascimento, mais o PIS e o CPF. Ou seja, já é feita uma pré-análise do candidato que será admitido no condomínio, né? E tem também a questão do exame, né? Justamente os condomínios querem, eu preciso de um funcionário para amanhã. Esse para amanhã, na prática, não pode mais acontecer. Eu tenho algumas coisas que a gente precisa citar aqui, adicionais, intervalo refeição, férias, horas extras. Quero falar ainda sobre esses assuntos e outros, mas antes disso, vou chamar um quadro que chama Síndico de Sucesso, Olho na Tela. Olá, meu nome é Mila Rocha, eu sou advogada, gestora patrimonial e síndica profissional aqui em Higienópolis, São Paulo. Eu comecei como síndica orgânica, né, e depois me tornei síndica profissional. E isso veio em decorrência de uma necessidade dos meus clientes no escritório, em atendê-los, né, da melhor forma. E percebi também que era um nicho de mercado, pois hoje em dia o que nós mais vemos em São Paulo são condomínios. Fui conselheira, subsíndica e depois fui me qualificar para entender de fato, né, o que é essa profissão de síndica profissional, ainda que não regulamentada. O condomínio hoje é uma empresa com inúmeras obrigações legais, fiscais e de segurança. E se você, como síndico, não souber isso na ponta da língua, como eu falo para os meus alunos, infelizmente você vai estar fora do mercado. Hoje você tem vários cursos de síndicos profissionais no mercado e para quem deseja realmente alavancar, né, a sua carreira, você tem que se informar, você tem que se qualificar. Então realmente façam, procurem bons cursos, que isso vai ser um diferencial no currículo. No momento, como síndica profissional, eu atendo a 2 condomínios, fora o meu, onde eu sou orgânica. E o nosso plano de carreira, no ano que vem, é ampliar para 5 condomínios. Para o síndico profissional atingir seu sucesso nessa carreira, ele tem que, além de estudar muito, tem que estar atualizado com as mídias digitais e, acima de tudo, ele vai estar ali trabalhando com seres humanos. Então, ele tem que ser muito paciente, assertivo e, acima de tudo, colocar-se no lugar do outro, seja do condômino, seja do seu colaborador, seja do seu funcionário. Bom, já deixei alguns assuntos bem interessantes para a gente discutir. E você que está em casa, na sexta-feira, o segundo bloco, com essas e outras informações sobre como evitar os erros de departamento pessoal para o seu condomínio. Até lá!